todos na paz do Senhor. Estamos felizes nessa tarde que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para junto nós louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui em um culto evangelístico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do Jardim Santa Rita, e nós estamos aqui para falarmos algo da parte de Deus. Como o nosso tema do trabalho está baseado no livro de João, no capítulo 3, vamos fazer uma leitura do capítulo 3 e do versículo de número 16. Seremos rápidos também, não vamos prolongar muito. São João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Aqui, irmão, nós temos um versículo bastante conhecido na palavra de Deus. Eu creio que todos os leitores da Bíblia Sagrada conhecem bem esse texto. Esse texto sagrado de João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos aqui um resumo do plano de Deus para a salvação da humanidade. Aqui temos o maior amor do mundo, o inexplicável amor de Deus pelos homens. Esse texto sagrado que eu acabei de ler aqui é o mais citado e conhecido da Bíblia. Somente esse texto já é suficiente para o homem crer e receber a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, é um amor incomparável. Olhando para esse texto e para todos presentes aqui, eu creio que nenhum de nós teríamos assim dar um filho nosso para morrer em prol de alguém. Mas nós temos aqui o nosso amado Deus, Ele entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz, realmente para nos salvar. Então o amor de Deus, Ele é um amor incomparável, não há outro amor como esse amor. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, significa de uma maneira inexplicável, pela sua grandeza, imensidão. O amor de Deus é incomparável, é inigualável, é insondável. Paulo afirma que devemos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. É conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, o amor de Deus não tem comprimento, o amor de Deus não tem largura. Nós, como ser humano, não podemos calcular ou imaginar o amor de Deus, porque nós vimos aqui para uma pessoa entregar o filho para morrer por amor de uma nação, de uma humanidade. Então esse amor não tem limite. É o amor do Deus em que nós servimos e que nós estamos falando aqui nessa noite. Por isso o apóstolo João escreve: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
pereça, mas tenha vida eterna. E é somente na pessoa bendita desse Jesus maravilhoso em que eu estou pregando aqui nesta tarde, é que o homem pode alcançar a salvação da sua alma. Nós vemos o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo está caminhando de um mal para pior. Pessoas batendo em portas erradas, pessoas batendo em lugar em que ele não pode alcançar algo que pode alcançar a sua salvação ou saciar a sua alma. Mas nesta tarde, nós estamos aqui nessa quadra apresentando Jesus, que Ele é poderoso, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e além de tudo, esse Jesus que nós estamos falando aqui, apresentando nesta tarde, salva o homem e leva o homem para estar com Ele na glória. Então, irmãos, não há um amor maior do que esse que nós estamos falando nesta noite. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. E a Bíblia também ainda afirma: agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, e dentre estas três coisas, o maior é o amor. Então, nesta tarde, nós estamos aqui apresentando, irmãos, um Jesus amoroso, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para que nós possamos estar aqui nesta tarde anunciando esse evangelho puro. Porque a Bíblia diz para nós, e o profeta Isaías ele diz, que todos nós andávamos desgarrados como ovelha sem pastor, andávamos perdidos. Por quê? Porque o homem já tinha caído lá no jardim do Éden, já tinha pecado, e lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus fez ali no jardim do Éden uma promessa tão maravilhosa, que ela veio cumprir na pessoa bendita de Jesus, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus fez essa promessa lá na queda do homem no jardim do Éden. Passaram anos, passaram décadas, 2000 anos mais se passaram. Jesus veio nascer através de Maria. Ali nós vemos no livro de Lucas, também no livro de Mateus, Jesus veio através de Maria e nasceu. E aos 33 anos a Bíblia diz que ele cumpriu o seu ministério. 3 anos e meio Jesus ensinou na face dessa terra. Jesus veio aí nesses 3 anos e meio morrer na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou dos mortos e está na destra de Deus, intercedendo por cada um de nós que estamos aqui. E talvez você não teve a oportunidade de chegar até essa quadra nessa tarde, mas aonde essa palavra está chegando aí no seu lar, você pode ouvir essa palavra maravilhosa. Em nenhum outro homem, em nem a outro nome há dado para ser alcançada a salvação, se não for no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que pode salvar o homem, é Jesus. Muito busca salvação em José, muito busca salvação muitas vezes em Maria, mas nós estamos apresentando aqui o único que salva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos homens que tiveram encontro com Deus, que eram pessoas sábias. Se nós olharmos a Bíblia no capítulo 3, nós vamos ver a história de Nicodemos, que era um homem príncipe dos judeus. Ele foi ver com Jesus de noite e alcançou a sua salvação. Se nós olharmos lá no livro de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver a história de um homem que era cobrador de imposto, era uma pessoa rico, era uma pessoa já bem na sociedade, mas era um homem que sentia
E um dia Jesus, pela bondade de Deus, Jesus ia passando na cidade de Jericó, e Zaqueu, sentindo aquela necessidade tão grande de encontrar com esse Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era cobrador de imposto, ele era um homem rico. A Bíblia diz que ele tinha defraudado muitas pessoas. Além de ele cobrar o imposto, ele roubava também um pouquinho mais para ele. Se tornou uma potência, Zaqueu. Mas um dia ele sentiu a necessidade de salvação, e para surpresa de Zaqueu, Jesus um dia ele estava passando por Jericó. E Zaqueu, como a Bíblia diz que ele era pequeno, de baixa estrutura, a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira alta para ver Jesus, para conhecer Jesus. Talvez Zaqueu pensou: eu vou subir numa figueira, eu vou ver Jesus, e Jesus talvez não vai me ver, mas eu quero conhecer quem que é Jesus. Mas Zaqueu não sabia que Jesus ele é onisciente, ele é onipresente, e ele é onipotente. E quando Jesus ia passando debaixo daquela figueira, a Bíblia diz que ele olha para cima e ele vê Zaqueu lá em cima da figueira. Ele diz para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu me convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gozoso, e ambos desceram para a casa de Zaqueu. Eu imagino a alegria de Zaqueu naquele momento. Uma pessoa que subiu no árvore para ver Jesus, agora está passeando, agora está caminhando com Jesus, descendo até a sua casa. A Bíblia diz que quando chegou na casa de Zaqueu começou a conversar com Jesus e começou a expor a sua situação. Diz para Jesus: olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver para essas pessoas 4 vezes mais. E aí a Bíblia diz que Jesus, respondendo para ele, diz: hoje veio salvação a esta casa, porque também de hoje em diante, Zaqueu, você é um filho de Abraão. Então, irmãos, não há em outra pessoa, em outro nome, a salvação sem ser na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele salva ainda hoje. E talvez você não está, não deu para você chegar até aqui, mas essa palavra está chegando até no teu lar. Se você quer ter um conhecimento mais da palavra de Deus, eu convido você a participar dos nossos cultos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Jardim Santa Rita, que é na rua Aracaúba 395. Nós estamos aí nas terças, na quinta, nos sábados, no domingo de manhã e no domingo à noite, anunciando esta palavra, e que essa palavra possa invadir o seu lar, onde esse microfone, essa minha voz está alcançando, possa invadir o seu lar, invadir o seu coração, e que você possa ter um encontro realmente com esse Deus maravilhoso que nós estamos pregando nessa noite. Só há esse Deus, só há esse Deus que pode dar a salvação para o ser humano, para o homem, para a mulher, para o jovem e as crianças. Muitas pessoas hoje estão se jogando aí, muitas vezes nas drogas, muitas vezes na prostituição, muitas vezes batendo em portas erradas, sem um conhecimento da palavra. Mas somente a palavra de Deus pode libertar o homem, pode transformar o homem, pode dar vida eterna ao homem. Então essa é a minha palavra que eu tenho para deixar nesta tarde. Somente Jesus é que tem poder para salvar o homem. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.